Então, se tiver alguma dúvida, dá uma paradinha, a gente continua, tá bem? Então, vamos falar, então, do processo, né, de geração de citocinas. Então, primeiramente, eu tenho a invasão do tecido, né, ultrapassa as barreiras naturais. O que são as barreiras naturais? As barreiras naturais são a mucosa, pH do estômago, motilidade, né? Então, são as barreiras naturais que você tem, a queratina, os ácidos graxos, né, da pele. Então, tudo isso aí ultrapassa. Ultrapassou as barreiras naturais, você tem o quê? A defesa inata. Tem um microfone aberto aí. A defesa inata. A defesa inata é ativada e eu tenho inicialmente o quê? As respostas, ou seja, os sinais e sintomas, especificamente o que? A dor, calor e rubor. Muito bem. Se o processo não causar muita dano ao tecido, daqui mesmo evolui para um processo de reparo. Caso iniciasse um processo de dano no tecido, em função da fagocitose, eu tenho a inflamação aguda, que nós já conhecemos os sinais da inflamação aqui. Certo? Então, o dano for pequeno. Muito bem. Causa o processo inflamatório, chamada de células por local, eventos vasculares celulares, destruir o processo, né? Destruir o processo. Muito bem. Então, aqui vai evoluir para uma cicatrização e reparo. Caso não destruiu o micro-organismo ou causou dano, né, intenso, aí nós vamos ter agora aqui, primeiramente a defesa inata, agora nós vamos ter o quê? A participação da defesa, o quê? Da defesa adaptativa. E quando eu tenho a participação da defesa adaptativa, eu vou ter, então, abre aspas, né, uma resposta, uma inflamação crônica. Tá bem? Bom, vamos lá então. E quem que participa disso aqui? Ó, vamos dar o exemplo do macrófago. O macrófago é uma das principais células aqui que participam, né? O neutrófilo pequeno comedor e o macrófago grande comedor. A diferença é que o macrófago ele tem muitos receptores, tá bem? Ele tem muitos receptores. Ele tem receptor para a proteína C reativa, ele tem receptor para as frações do complemento, ele tem receptor de varredura para a hemácia velha, ele tem receptor para o ácido ciálico para reconhecer a parede, o constituinte da parede, né? Da parede bacteriana, tá bom? Então, dependendo do que ele reconhecer, ele tem receptor de açúcar para vírus, né? Ou fragmentos do vírus. O receptor da lectina, ligadora, né? Que reconhece o quê? Os açúcares da bactéria. Então, dependendo do que ele reconhecer, ele vai processar e vai começar a produzir o quê? Uma cadeia de citocinas. Tá bom? Por exemplo, aí ele tem até mesmo receptores intracelulares, né? Como é o Toll-like 9. Receptor intracelular, como o Toll-like 9, que reconhece DNA bacteriano, certo? Vírus com um RNA mensageiro de dupla fita. Tem o Toll-like 2, que reconhece peptidoglicano da parede gram-positiva, certo? O Toll-like 4, que reconhece o quê? Os pedacinhos da parede celular da gram-negativa, que nós chamamos de lipopolissacarídeos. Então, ele consegue reconhecer gram-positivo, gram-negativo, ele consegue reconhecer vírus, conhece hemácia, e aí, a partir do momento que ele sofre esse processo de reconhecimento, ele vai produzir essa cadeia de citocina, tá bom? Ou seja, a partir do momento que ele produzir, reconheceu, fagocitou, reconheceu, ele vai produzir a cadeia de citocinas. Ele é o BOP, né, professor, da defesa do sistema. Exatamente. Batalhão de Operações Especiais, né? Exatamente. E a partir do momento que ele produziu essa cadeia de citocinas, essas citocinas vão ter as ações locais, ou seja, vascular, intensificando, e vai ter as ações o quê? As ações sistêmicas. Tá bem? Dentre as ações sistêmicas vão manifestar a febre e as proteínas da fase aguda. Certo? Então tá lá, ó, destruição, né? Resposta inflamatória aguda, a resposta local, que nós vimos a dor, né? Calor, rubor, edema. E aí ele tem a cadeia de citocinas produzidas, né?
Citocinas é o termo genérico para dizer interleucinas, interferons, tá bom? É um termo genérico. E aí, as reações sistêmicas. No hipotálamo desencadeia febre, na pituitária promove o cortisol, porque você produz cortisol também para modular o processo inflamatório. No fígado, nos hepatócitos, inicia as proteínas da fase aguda, tá bom? Na medula, dependendo, ele começa a aumentar um tipo de célula, e aí a gente tem, então, temos, então, a resposta sistêmica das citocinas. Muito bem. Podemos definir, então, as citocinas como proteínas de baixo peso molecular, secretadas por onde? Secretadas pela resposta imune, por células que participam da resposta imune, quer seja a inata ou a adaptativa. Qual a função dessas citocinas? Proliferação e diferenciação, quimiotaxia, ativação e inibição e apoptose. Essas são as funções normalmente geradas pelas citocinas. Tá bom? Então, quando eu falo citocinas, é o termo genérico. Ela pode ser chamada de monocinas, produzidas pelos fagócitos mononucleares, linfocinas, pelos linfócitos, interleucina, comunicação entre os leucócitos. Tá bom? Então, por isso que eu chamo de citocinas, um termo mais genérico. Mas dependendo da célula, vai ser chamada outro. Por exemplo, as interleucinas, os leucócitos, linfocinas, linfócitos, e assim sucessivamente. Bom, e quando está participando de um processo de reparo, nós temos o quê? Os fatores de crescimento, né? Fatores de crescimento e fatores de crescimento de granulose. Então, está lá. Alguns exemplos de citocinas, das interleucinas, de 1 a 24, né? Fator de necrose tumoral, interferon, fator de crescimento, fibroblasto, fator de crescimento nervoso, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento derivado das plaquetas, são todos fatores de crescimento. E os fatores estimuladores de colônia, que atuam lá na medula, fator de crescimento para granulócito, fator de crescimento do granulócito e macrófago, e assim sucessivamente. Receptores das citocinas. São receptores o quê? Receptores do tipo 3, ou seja, tirosina quinase. Tá bem? Tirosina quinase. São os receptores. E aí, JAK-START, uma das principais, certo? JAK-START, uma das principais vias de transição. Ativa JAK, se autofosforila, que ativa START, e aí interferem lá na transcrição gênica. Tá bom? Então, essa é a principal, a via JAK-START, do receptor tipo 3. Então, dá uma revisada lá no receptor tipo 3. Então, observe aqui, a maioria delas, ó, das citocinas, a via de transdução de sinal é JAK-START. É um receptor o quê? Receptor tipo 3. Tá bom? Então, tá lá. Então, eles vão formar dímeros, 1, 2, que tem ação enzimática. Uma enzima vai ativando outra enzima até o núcleo. Aí você tem lá, JAK-START, certo? Até ativar determinados genes no núcleo. E aí a transdução, ó, citocinas, forma dímero, 1, 2, 1, 2. Aí quando ele forma dímero 1, 2, ele tem a capacidade de se autofosforilar. E aí, passa a ter uma atividade enzimática. Então tá lá, se autofosforilando, JAK, fosforilada, a capacidade enzimática. Ativa quem? START. Então tem JAK, START. E aí, JAK-START forma a dimerização e vai até onde? Vai interferir com a transcrição gênica. Tá bem? Bom, então são proteínas de baixo peso molecular secretadas por células que participam do sistema imunológico. Muito bem. Quais são as propriedades das citocinas? Ela tem propriedades pleiotrópicas, né? O que são propriedades pleiotrópicas? O tropismo por células. Então, uma citocina ativa diversos tipos de células diferentes. Então, ativa linfócito B, ativa linfócito T,
entendeu? Ativa o macrófago, ou seja, células diferentes. Aqui nós chamamos de pleiotropismo. Redundância é uma outra propriedade que ela possui, das citocinas. Então, são citocinas diferentes produzindo o quê? Ativação, por exemplo, do linfócito B para a proliferação. Então, são citocinas diferentes atuando no mesmo objetivo. Tá lá. Ou seja, uma ação redundante. IL-2, IL-4, IL-5 ativando o linfócito B. Sinergia, né? Onde você tem o interferon gama com fator de necrose tumoral, aumentando a expressão do MHC classe 1. Então, esse aqui você tem um sinergismo. Ou intensificando o macrófago, né? Ativação do macrófago, e aí vai. Antagonismo, quando você tem o interferon gama ativando o macrófago, enquanto IL-10 inibe o macrófago. Então, isso aqui você tem uma ação antagônica. Enquanto um faz, outro faz ao contrário. Então, essas são as propriedades das citocinas. Tá bem? Propriedade das citocinas. Ok? Elas participam, então, da imunidade natural, ativando o neutrófilo, aumentando as proteínas da fase aguda, que faz parte, o complemento faz parte dela, fase aguda, e da adquirida, né? Ou seja, ou adaptativa, né? Que você tem a participação do linfócito TH2, anticorpo, não é isso? E aí, o citolítico, você tem a resposta celular. Citocinas que participam da resposta inata. Quem são elas? IL-1, TNF, IL-6, IL-8. Vocês vão ouvir muito isso aqui, principalmente para a bactéria. Aí depois você tem interferon gama, IL-12, participando principalmente o quê? Resposta viral. IL-15 e IL-10, participando do quê? Da resposta mais adaptativa, né? Mas, na verdade, não é adaptativa, perdão, é diferenciando a resposta. A IL-10 vai estar mais uma resposta mais humoral, né? Inicialmente. Mas ela serve também para arrefecer o processo inflamatório. Então tá lá. Reconheceu, ela vai produzir essa cadeia de citocina participando do quê? Da defesa inata. Tá bem? E aí vai. As citocinas também participam do quê? Fazendo com que a célula aumente a produção de mediadores lipídicos. Ok? Então você tem ação autocatalítica. Como que é o processo? Autofosforilação. Aí você tem uma enzima ativando outra enzima até o núcleo. E aí eu ativo quem? O gene da fosfolipase A2. Então, a célula começa a produzir fosfolipase A2. Ativa o gene da COX. Então, ocorre a transcrição, tradução, síntese proteica. Eu começo a produzir a enzima ciclooxigenase. Então, você começa a produzir mediadores lipídicos. Tá bem? Então, tá lá, ó. As citocinas, os seus respectivos receptores, certo? IL-10, né? Ativando a produção da COX-2 ou inibindo. Né? No caso, a IL-10 é modulatória, mas a TNF, é isso? IL-1, IL-6 aumenta a produção da COX. IL-4 diminui COX. Ok? Então você tem essas ações aqui. Tem as quimiocinas. O que são as quimiocinas? Especificamente o quê? Regulam a migração de célula para o tecido. Nós vamos destacar principalmente quem? IL-8. O que a IL-8 faz? É uma das principais responsáveis pela expressão de moléculas de adesão. Porque sem moléculas de adesão, não tem rolamento, não tem adesão, não tem o quê? Transmigração. Não tem transmigração. Então, a IL-8 é uma quimiocina importante. Importante está aqui, ó, participando dos três processos, né? Do rolamento, adesão e transmigração. Então, eu preciso dessas moléculas de adesão para que a célula consiga vir aonde? Migrar para o tecido. Sem elas, não acontece. Certo? Muito bem. Resposta adaptativa. Quem são elas? IL-2, IL-4, IL-12, fator de crescimento transformante, interferon, gama, IL-5 e IL-3. Participam do quê? Da expansão clonal, diferenciação de linfócitos, diferenciação medular e ativação das respostas adaptativa celular.
bem? Então, aqui já estamos falando na síntese de anticorpos, estamos falando também na resposta o quê? Celular, contra bactérias intracelulares ou vírus, né? Ou vírus. Então, tá lá, ó. Então, o macrófago, ele reconheceu um determinado micro-organismo, ele vai apresentar. Apresenta para o TH0. Muito bem. Dependendo da cadeia de citocinas que ele produz, vai ter a diferenciação. Se ele reconhecer aqui uma bactéria, né, extracelular, o que acontece? Produz uma cadeia de citocinas. Que cadeia de citocinas? IL2, IL4, é isso? IL10. E vai diferenciar o TH0 para quê? Para TH2. Tá bom? TH2 depois vai estimular a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos e vou produzir uma resposta mais humoral. Bom, se ele reconheceu aqui que é um vírus ou uma bactéria intracelular, o que vai acontecer? Produzir L12, é isso, juntamente com interferon gama, vai diferenciar o TH0 para o quê? TH1. E aí ele vai intensificar a resposta o quê? A resposta celular. Quer seja via linfócitos T citolíticos, quer seja macrófago ativado. Se for vírus, linfócitos T citolíticos. Se for bactéria intracelular, macrófago ativado. Mas é importante entender que tem que ter o quê? Um predomínio de resposta. Então, interferon gama vai estar sempre inibindo TH2 para ter uma resposta o quê? TH1. E aí TH1 eu tenho uma resposta celular. Quando eu falo resposta celular, eu estou me referindo ao quê? A vírus e bactérias intracelulares. E L10 e L4 inibe TH1. Se inibe TH1, vai estar predominando o quê? Uma resposta humoral. Sempre vai ter isso. Depende do quê? Depende do que é reconhecido aqui. Tá bom? Quando eu falo predomínio, não quer dizer que, inibiu totalmente aquela resposta. Não. É um predomínio, ou seja, está predominando tal resposta. Tá bom? Então, as citocinas do tipo 1, quem que são? Interferon, IL-12, TNF e IL-2 participam da resposta celular. Citocinas, né, do TH2 ou tipo 2, IL-4, IL-10, IL-13, fator de crescimento transformante beta, participam da resposta o quê? Humoral, anticorpo. Aqui, linfócito T citolítico ou macrófago ativado, turbinado. Tá bom? É o padrão de citocina. Lembrando, né, que interferon gama há um predomínio de resposta celular, dependendo do que é reconhecido. E L10 inibe o processo, predominando a resposta do tipo humoral. Tá bom? Então tá lá, ó. TH1, as citocinas que são produzidas. TH2, as citocinas que são produzidas. Tá certo? Resposta intracelular a vírus, né? Aí você tem vários, ó, aqui está mostrando. O vírus Coxsackie causa doença de pé, mão e boca, né? Causa lesões no palato e na palma da mão. São micro-organismos o quê? Intracelular. Se ela está infectada, você precisa do quê? De uma resposta celular. Então, é ativada a resposta celular. Bactérias extracelulares. Aí você precisa juntar essas bactérias para a fagocitose. Ativar o complemento para promover poros. Aí você tem o quê? Quando você tem bactérias extracelulares, você vai ver a presença de grande quantidade de fagócitos. E aí você, fagócito morto, neutrófilo morto, forma pus. Então você vai ver na amidalite bacteriana, você vai ver na uretrite gonocócica, você vai ver na furunculose, que vira um abscesso. Grande quantidade de bactérias extracelulares. Tá bem? Então, dependendo do que é reconhecido pelo macrófago, eu vou ter um padrão de citocina para bactérias extracelulares ou para bactérias intracelulares. Tá bom? Bactérias extracelulares, grande quantidade de pus, você vai ver, ó, material purulento. Tá bom? E bactérias intracelulares, você vai ter quem? Uma resposta celular. Aí, Vinícius, a resposta celular. Principalmente quem? Macrófago ativado. Então, TH1 vai pegar e turbinar o macrófago.
turbinar o macrófago. E você vai ver então lá a presença do micro-organismo intracelular, ao redor do micro-organismo um monte de macrófago, ou ele já fagocitado, e circundando o macrófago, sempre turbinando o macrófago, você vai ver a presença do quê? De linfócitos, ativando. Seriam os linfócitos aqui. Linfócitos, que linfócitos? TH1. E aqui macrófago, turbo. Quando não consegue destruir o micro-organismo, vai formando o quê? Os granulomas. Tá aqui, ó, célula gigante, os granulomas. Bem? Os granulomas. Tá lá, célula gigante e o granuloma. E macroscopicamente você vai vendo isso aí. Então, dependendo também do que é apresentado, eu tenho um padrão, que aí seria um distúrbio, né, do sistema imunológico, seria o quê? Um processo alérgico. Então, aqui é uma confusão do sistema imunológico, né? É que nós chamamos de hipersensibilidade. A hipersensibilidade é uma confusão do sistema imunológico. Ele acha o quê? Que o epitélio ali é um euminto, mas na verdade é o quê? É o tecido dele, né? Então, eu tenho essa confusão do sistema imunológico. Então, você vai ter um padrão de citocinas para o processo alérgico semelhante ao padrão de citocinas para euminto. Aí você tem a IL-4, IL-5, IL-3, IL-6. Se você observar, mais ou menos o mesmo padrão para processo alérgico, como rinite, asma, você põe urticária também aqui, ó, urticária, e assim sucessivamente. Bom, se eu tenho um predomínio, então, de citocinas TH2, é isso? Para a produção de anticorpos, no caso aqui no processo alérgico IgE, o que a IL-10 vai fazer? A IL-10 vai suprimir quem? A respostas TH1. Aqui é só para entender por que de repente um paciente com processo alérgico, criança, né, com rinite alérgica, está mais suscetível a infecções respiratórias. Bom, primeiro, pelo epitélio estar lesionado. Segundo, porque a IL-10 está suprimindo o quê? A resposta, as citocinas das respostas celular. Resposta celular é contra quem? É vírus e bactérias intracelulares. Entenderam isso? Entenderam isso, moçada? Então, o paciente alérgico, por exemplo, tem esse problema, o paciente asmático. Ele está mais suscetível a infecções intracelulares, porque a resposta celular, abre aspas, está modulada ou, posso dizer, até suprimida, por conta das cadeias de citocinas produzidas no processo alérgico. Bom, aqui só mostrando um exemplo, né? Célula apresentadora de antígeno, IL-1, produziu quem? Ó, IL-2, IL-10, IL-4 para mudança de isotipo, IL-5, IL-6, IL-3, são citocinas o quê? Tipo 2, que fazem com que o linfócito TH2 ative o linfócito B a produzir anticorpo IgE. E a IL-10 suprime quem? A resposta TH1, deixando o indivíduo suscetível a infecções virais e intracelular, contra bactérias intracelulares. Aí tem a produção de IgE, se liga onde? Se liga lá no parasita, ativa o complemento, vai fazendo poros no complemento e o eosinófilo vai acabar destruindo o tegumento dele. Tá bem? Então, primeiramente você tem mastose, depois você tem quem? Eosinófilo, né? Segundo momento, eosinófilo. Ok? Então, aumentou, a tendência é o quê? É diminuir as citocinas. E aí são as respostas sistêmicas. Tem ação local e tem as respostas sistêmicas. Resposta inata. Aí quem? IL-1, TNF, IL-6, IL-8. Isso aqui nós vamos ter principalmente onde? No local, né? A ação dela para nós aqui no processo inflamatório é importante. Da mesma forma, da inata você vai ter as citocinas do tipo 1 e as citocinas do tipo IL-6. Tá certo? São as ações o quê? Ações locais, no primeiro momento para o processo inflamatório e depois no sistema nervoso central e fígado, proteínas da fase aguda. É o que eles vão estar tendo essa importância. Bom, tudo bem até aqui, pessoal?
Repetindo aqui, esse foi rapidinho. Então, as citocinas produzidas, principalmente na inata, vai ter o quê? A importância para o processo inflamatório local. Só que vão também cair na circulação, desencadear febre e vão ativar quem? As proteínas da fase aguda. Então, nós vamos ter, em resposta às citocinas do tipo 1, eu vou ter proteínas da fase aguda, produzido pelo hepatócito. Eu vou ter proteína da fase aguda do tipo IL-1. Citocinas IL-6, vou ter proteínas da fase aguda do tipo IL-6. Ok? E eu vou ter um aumento, e eu vou detectar esse processo aqui, através do quê? Do VHS, velocidade de hemossedimentação. E aí iniciamos as proteínas da fase aguda. Será cenas dos próximos capítulos. Ok? Referente às citocinas, alguma dúvida? O que eu tenho que entender? Quem são citocinas do tipo que participam do processo da resposta inata, da adaptativa? O que são citocinas